né? Como que funciona essa plataforma? Tá? Essa plataforma, ela é interligada com quase todas as empresas de medicina do trabalho. O funcionário vai lá, a gente gera um login, a empresa que está fazendo o médico que está fazendo, ele faz análise do funcionário e já joga nesse login que automaticamente vem da nossa plataforma, que automaticamente a gente joga no e-social. E quando você joga no e-social, mensalmente, quando teve mudança de função, algum tipo de mudança, o que nós temos que fazer? A gente tem que gerar um relatório que nós subimos no sistema no e-social e mandar para vocês acompanharem. Tá, e o SOC também, ele avisa quando chegou o momento de fazer o exame admissional. Avisa tudo. Imagino que todos esses documentos também têm uma validade, uma periodicidade para atualizar. O PGR ele mudou, tá? O PPRA ele tinha 1 ano, o PGR não. O PGR é 2 anos, tá? O PGR é 2 anos, só que assim você tem que ter um acompanhamento constante, né? É a mesma coisa. Antigamente, a cada 1 ano, você ia lá, fazia o documento, entregava, acabou. Hoje não. Hoje, para você ter uma ideia, a gente não cobra mais, Vanderlei. E é isso que eu acho que os gestores têm que tomar cuidado quando for fechar um contrato, que você não pode mais fechar um contrato somente pensando no documento. Por quê? Porque lá na frente você pode ter um problema sério, tá? É melhor você fazer com a empresa, diluir esse valor em 24 parcelas, olhar certinho o que está escrito nesse contrato, as ASUS está inclusa? Tá incluso enviar apoio social? Porque a gente já pegou alguns casos que a pessoa fazia o PGR como se fazia antigamente o PPRA, só que ela não subia na plataforma do e-social. Ela não fazia. E depois você pode ter um problema sério. Eu estou comparando aqui na minha cabeça aqui como o AVCB, né? Porque o AVCB sofre também constantes mudanças, né? E você tira o AVCB hoje e fala, estou livre por 5 anos, não preciso mais mexer em nada. E quando você chega lá na frente nos 5 anos, que você vai sentir o quanto de alterações você precisa. E aí a proposta do PGR, que eu entendi que a diferencial deve trabalhar dessa forma, é diluir isso de forma que qualquer alteração que houver nesse meio do caminho, vocês vão fazer aquele condomínio, né, de forma que ele esteja sempre atualizado. Exato, é isso mesmo, Nerley. Porque assim, não adianta dar um papel lá pro síndico, pro condomínio, ele vai pegar esse papel, eu tô resguardado, mas não tá. Por isso que eu comparei com a VCB, né? Você recebe aquele papel e esquece dele por 5 anos. Mas na verdade, assim, se você olhar na parte do AVCB, lá na parte de baixo, tem lá, você tem que manter todas as suas documentações em ordem. Qual que é? Você tem que manter a elétrica, você tem que manter o SPDA, você tem que manter o sistema de incêndio, a brigada tem que ser anual, você tem que fazer as historias, você tem as NS que é obrigatório. Então, você não pode cair nessa, porque o cara te dá um papel de 5 anos que você só vai fazer de novo daqui a 5 anos. Não. Você tem que continuar fazendo anual, né? Anual, ou conforme manda a norma, né? As datas das normas. Muito bem. Isidoro, temos mais alguém ouvindo o programa que queira participar? Tem. A Laís está lá dizendo que hoje está um excelente programa, viu? Ela disse que tem outra pergunta. Quais os laudos são obrigatórios no condomínio? Sei que tem laudo elétrico, de água, quais os mais? Olha, eu vi um laudo aí que eu não conhecia, que é água, né? Voltado à água. Eu achei... Não sei. O laudo da água? Água. Não, a Laís citou da água. Na verdade, você tem uma análise da água, né? Sempre que você faz a limpeza da caixa d'água, que é semestral, né? Que é uma regra, uma norma semestral... Sempre que você termina de fazer a limpeza da caixa d'água, você é obrigado a colher a água, mandar para um laboratório, ou a empresa que faz a limpeza, ela te dá esse laudo. É obrigado. Tá? Perfeito. Mas os mais comuns são o elétrica, o SPDA, que é o laudo de para-raio, tá? Que o laudo de para-raio ele é anual, tá? Só
que lá na 5419 ela tem um ponto que ela diz o seguinte, que a cada 6 meses você tem que fazer uma vistoria, não precisa ser técnica, não precisa ser com empresa especializada, mas você tem que fazer, vamos supor, o zelador pode ir lá subir, olhar se o para-raio não está quebrado, se o Franklin não está, se as fitas estão no lugar, tá? Você faz no laudo. E anualmente você faz com a empresa especializada. Brigada de incêndio é obrigado anualmente e do sistema de incêndio também é obrigado anualmente. A brigada de incêndio já voltou ou ainda tá? Já voltou, já está normal, já tá normal. Ela ficou suspensa durante 2 anos, né? Durante o período da pandemia, aí ficou suspensa. 2 anos. Eles, até para você ter uma ideia, hoje o sistema do bombeiro está muito avançado. Hoje, quando você faz uma brigada, Vanderlei, e aí também tá tudo, você tem que tomar cuidado com quem você faz, como você faz, tá? Você é obrigado a cadastrar cada nome que foi feita a brigada no sistema do bombeiro. Cada nome. Você coloca o nome, você coloca o CPF e você é obrigado a colocar a data de nascimento da pessoa. Tá fechando o cerco. Cada vez que cai um prédio, que acontece algum sinistro assim, muda totalmente a conduta do bombeiro. Você citou aí o da Boate Kiss, a gente não sabe até hoje quem que é o culpado daquilo. Não sabe, é verdade. E aí o bombeiro, ele se resguarda. A gente está tendo lá alguns tipos de pedido que a gente nunca imaginava que ia solicitar. Sabe, o pessoal pedindo, o bombeiro ele pede alguma coisa e você tem que adequar, não tem o que fazer. Muitas vezes a gente entra com carta-resposta porque o prédio não foi feito naquela vamos dizer assim, na portaria da época era uma, hoje é outra. Então a gente entra com isso, às vezes acata alguma, outra não acata. Tem que fazer, tem que adequar. A mesma coisa é o PGR. Você fez, não está de acordo? Não está de acordo com as normas? Como a gente está falando da plataforma dele, hoje é assim. Eu vou lançando, ele vai me dando. Não sei se você já foi alguma vez no médico assim, que o médico vai te perguntando: você está com dor de garganta? Aí ele clica. Da dor de garganta, ele te pergunta: mas está com febre? É a anamnese, a famosa anamnese. Tá a mesma coisa. Esse SOC é a mesma coisa. A pessoa, o nosso técnico que faz essa parte do SOC, a técnica, ela vai vendo, ela pega o relatório de eventos que o engenheiro de segurança do trabalho e vai criticando e vai colocando. Quando ela chega no final, gera o relatório automático. Então, se for uma empresa que tem uma periculosidade, não somos nós que estamos falando, é o sistema. Não tem mais como fugir disso. O sistema ele já dá e fala assim, a partir de hoje você tem que pagar 30% do seu funcionário porque ele tem insalubre. Tem cara que dá pulo, mas não tem mais como o engenheiro de segurança do trabalho. Ele tem a fórmula, ele sabe, ele tem. Mas antigamente, às vezes o cara tinha e não era colocado no laudo. Hoje não tem mais como, não tem como fugir disso. E o governo sabe de tudo através do E-Social. Então, ele sabe de tudo. Não tem como fugir também de uma fiscalização. Não tem. Se ele pegar a região e achar que você... eu tenho recebido alguns, tá? A gente trabalha muito com posto de combustível também, tá? E eu recebo muito laudos, muita coisa do Ministério do Trabalho. Aí você pensa assim, poxa, mas eles foram lá verificar? Não. Não começou isso no condomínio. Eu recebi só uns 2 de condomínio até hoje. De condomínio é menos. Recebi só 2, mas eu já recebi. Que o síndico recebeu uma cartinha do Ministério do Trabalho pedindo toda a documentação. Aí a gente monta ela em virtual, manda para o síndico e o síndico encaminha para o Ministério do Trabalho. Ou às vezes a gente encaminha. Na verdade, a gente imagina, uma visão minha, que os órgãos públicos perceberam que condomínio é uma fatia muito interessante, né, e que a qualquer momento eles vão fazer uma fiscalização. Até porque, Vanderlei, eles precisam de dinheiro. E o modo deles ganharem dinheiro é multando. Então, um condomínio mal administrado, um condomínio vai gerar muita receita para eles. Vai gerar muita receita. Porque eles precisam ganhar. Tá faltando dinheiro para pagar as contas. O condomínio está deixando de desejar em certas coisas. Eles vão cobrar. Não vai ter jeito. Isso assim, falando de
de valores, então. Se adequar ao PGR acrescenta quanto a mais na receita de um condomínio? Em porcentagem. É que varia muito, viu, Isidoro? Porque assim... Depende de um levantamento. Sabe né? por que acontece, Isidoro? É uma coisa intelectual, sabe? Aí cabe à gestora, analisar o melhor custo-benefício para o seu empreendimento, tá? Porque tem gente, para você ter uma ideia, que cobra 1.000, que cobra... Isso eu tô falando mensal, tá? Não é não. Tem outros que cobram 200, 300, varia muito. Varia muito do condomínio, do número de funcionários, varia da empresa também. Tá? Eu vou até contar uma passagem aqui para você, você que é da área. Meu, você não acredita. Teve uma vez, a gente pegou um condomínio para fazer, o AVCB, sabe? Em São Paulo. Te juro. A gente cobrou lá a média do mercado, que era 2 a 3 mil reais, né? Aí começou, tinham as adequações para fazer. Então, quando tem adequação, você tem que aguardar a adequação. Você vai lá, verifica se a adequação foi feita para dar entrada de novo, né? Aí eu cheguei, quando a gente chegou lá, né? Tinha trocado a síndica. Logo naquele tempo, trocou a síndica. Aí ela pegou e falou para mim assim: pô, Silson, olha, deixa eu fazer adequação, não sei o que. Tudo bem, parou. Aí a gente ligava, mandava mensagem, ela respondia: tô fazendo ainda, tô fazendo. Ela fechou com uma empresa que ela cobrou, que a empresa cobrou 30 mil reais para fazer uma AVCB. A mesma coisa que a gente tinha feito, com todos os laudos e atestados. Então, quando é intelectual, gente, a pessoa cobra o que quer. Não tem problema. A pessoa cobra o que quer. Só que aí cabe a gestora, a sindicância, analisar o mercado, né? Analisar o custo-benefício. Pô, se a empresa está me dando garantia, ela está mandando para o social, ela está fazendo um acompanhamento, o médico está incluído, as ASOS estão incluídas, o PCMSO está incluído. Então, varia muito, Visor. Isso depende de um levantamento, conhecimento do condomínio, quantidade de funcionários. Tem aí algumas variáveis para chegar num valor, né? Que precisa para implantar a PGR. Não só implantar, como mantê-lo. Manter o PGR, exato. E é isso só chamando a empresa especializada para fazer aí um orçamento. E para fazer disso. Essa observação, essa análise, um síndico profissional é bem melhor, né? Então, eu ia comentar isso até, né? Talvez essa síndica que assumir, ela não tinha a bagagem necessária para fazer, para contratar uma empresa para fazer esse tipo de serviço. Talvez ela tenha, né? Pela lábia da empresa, aí ela teve que ter caído nessa. Não, mas você sabe o que acontece? Às vezes, quando você tem alguns documentos, né, que você conhece, às vezes tem alguns documentos que assusta a pessoa quando ela não está preparada. Por isso que é bom ela escutar a sua rádio aqui, ela se informar, porque tem certas coisas que assustam, mas a construtora, quando ela entrega, Vanderlei, ela entrega tudo certinho. É só certinho que eu digo assim, a documentação. Ela te entrega o projeto, ela te entrega o manual do cliente, ela te entrega as plantas, às vezes as plantas é em CD, às vezes é digitalizado, mas ela te entrega, sabe? Tudo bem que às vezes o pessoal perde também, né? Acontece também. Mas a construtora entrega tudo. E às vezes basta ela buscar um pouquinho lá dentro, lá pegar as plantas, os projetos, vamos dizer, a convenção. Tá tudo marcado lá, Vanderlei. Tá tudo. Uma das funções do síndico é manter todos esses documentos atualizados, né? Através da legislação, de INRs, enfim. Ele tem que... Ele recebe o berço, né? Vamos chamar assim, ele recebe o berço do condomínio e uma das funções dele é continuar que isso esteja sempre atualizado de acordo com o que aparece, né? Com as normas aí, agora com PGR, né? Antes com PPRA, agora com PGR. Então, é uma das funções do síndico. Verdade.